Alô, amados, que alegria de podermos de novo nos reencontrar. Aos amigos de Estados Unidos, Alaska, Atlanta, amigos que temos em Nova York, em Colômbia, Cali, Argentina, desde Ushuaia, a Patagônia, Buenos Aires, el norte, Jujuy, Japão, e também África, e tantos lugares que Deus nos permite, nos tem permitido entrar e estar presente, levando a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Hoje, falava com um irmão em Argentina de Jujuy e dizia, estamos almorzando e luego quedaremos já na expectativa para assistir a live. Que consolo, que alegria que nos deu saber que há uma expectativa para esse momento, há uma expectativa que a temos para com Deus, para com seu Evangelho, para com a palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos a ver a carta que o apóstolo Pablo escreve à igreja em Corinto. Portanto, leremos 1 de Coríntios, capítulo 1, desde o verso 18 hasta o verso 25. É um tema, por um lado, espinhoso, assim como também foi espinhoso o tema que nós falamos domingo passado sobre a figueira. E também este é um tema delicado, na qual peço a Deus que me auxilie com as palavras, meramente do Evangelho, que ressaltam a sua salvação, que revelam os caminhos de Deus para os homens, sem, em forma proposital, querer agredir, a um seguimento aos homens. Pelo contrário, nosso desejo é atraí-los a Deus. E o tema é espinhoso, um tema complicado, diríamos em espanhol, porque ele fala sobre a filosofia daquele tempo, na qual o verso da filosofia eram os gregos. Fala da sabedoria deste século, quando Paulo está falando daquele então, depois de Cristo, ali anos 60, 50, se está abordando esse tema da filosofia dos gregos. E também abordando dos sábios, fala dos sábios, tanto do escriba, do letrado judeu, também como uma espécie de advogado, e fala do sábio, do filósofo, da sabedoria grega. Paulo está dizendo que tais sabedorias não foi ela capaz de revelar Deus ou levá-los a um conhecimento de Deus. Pelo contrário, tal sabedoria ela entorpecia o entendimento dos homens e o Evangelho chocou ao escriba, chocou ao letrado judeu, ao sábio judeu. O Evangelho choca ao sábio grego, choca a los filósofos. Eles não conseguiam discernir-lo, entender, ver Deus na revelação que Deus nos deu a nós através de seu Filho Jesus. Eles entram em um conflito, a não discerni-lo, a não entendê-lo, eles rejeitam ao Senhor Jesus, rejeitam o Evangelho do Senhor Jesus, rejeitam a sabedoria de Deus. Vemos um conflito, um confronto entre a sabedoria dos homens
e a sabedoria de Deus. Eu diria, amados, que quando Deus criou a Adão e a Eva, Deus lhe deu como Deus criador, lhe deu uma capacidade mental, uma sabedoria ao homem, usando um termo genérico, Adão e a sua descendência. A sabedoria de Adão naquele momento era tamanha que alguns teólogos nos dizem que a mente de Adão era igual a uma computadora que podia armazenar todo o conhecimento em nomear aos animais. Quando o homem peca, Deus bloqueia essa capacidade que o homem tinha. Eu me lembro, já jovem, com 18 anos, por aí, estando em Temple, em Gran Buenos Aires, encontrei um depósito de revistas Hidedai, seleções, e eu podia ler quanto podia. E um desses escritos dizia que uma mente como Einstein usava um 13% de sua capacidade para ser um Einstein. Portanto, ficaria 87% de uma capacidade que estava latente no homem, mas que não tinha sido explorada. E o homem lúcido, um 7%, ficando sem ser usado 93% de sua capacidade. E pessoas normais usam um 3% dessa capacidade. Claro que se entende que Deus bloqueou isso, porque seria muito perverso o homem, com tamanho conhecimento, capacidade intelectual, gênio de criar, ao serviço do pecado. Em breve surgirá o anticristo, e diz em Daniel que o anticristo será sábio em enigma. Ele trará uma suposta paz, algo que nenhum político conseguiu entre palestinos e judeus. Ele irá decifrar muitos conflitos, entre aspas, entre comillas em espanhol. E talvez o próprio inferno, o próprio Satanás, através de meditações e certas práticas, buscarão liberar, desbloquear essa capacidade. Portanto, o anticristo será um gênio, um super gênio, que talvez tenha o poder até de controlar mentes daqueles que o rodeiam. E ali estavam os gregos, verso da cultura dos grandes filósofos. E eles não podiam entender o Evangelho, a sabedoria de Deus. Para eles era, decía agora aqui uma palavra que também existe em português, o CTC, como se diz quando você na faculdade apresenta o TCC, que seria um trabalho de curso, né? A conclusão de curso. O TCC de Deus, esse evangelho que nos é apresentado, para os gregos era uma burla, era uma provocação, era algo ignorante, algo louco, porque não dava base material para o grego filosofar, indagar, questionar, discutir a simplicidade do evangelho. Era um choque cultural. E tampouco para os judeus, para o escriba, para os fariseus, o evangelho do Senhor não tinha nexo nenhum de que representasse Deus. Portanto, o homem natural, o homem que não teve uma experiência com Jesus, o homem natural, o filho de Adão, eu sou filho de Adão, já faz 72 anos que sou filho de Adão. Esse homem, Martim, ele vive com a sabedoria que herdou de Adão. A sabedoria humana que Deus nos deu como um Deus criador. Só que essa sabedoria entrou o pecado
E no sentido moral, essa sabedoria se entorpeceu. No sentido moral. Quero colocar alguns detalhes para não sentir-se que estou chocando, porque isso não é a intenção. Não estou generalizando a sabedoria que realmente da ciência, dos benefícios que traz a medicina, a tecnologia e tantas outras coisas. Mas eu estou falando de uma sabedoria moral, uma sabedoria que se entorpeceu, uma sabedoria que nega a Deus e ignora a Deus. Essa sabedoria é a que heredamos em Adão. Agora, quando nós viemos ao Senhor Jesus e nascemos de novo, recebemos ao Senhor Jesus, nos rendemos a seu senhorio e nos sometemos e entregamos a Ele nossa vida, arrependidos de nossos pecados, pelo poder do Espírito Santo, nós nascemos a uma nova vida. Nós nascemos a uma vida espiritual. Nós nascemos em Cristo. Somos uma nova raça, embora as versões digam que somos nova criatura, porque nascemos a uma nova vida, a um novo nascimento dentro de nós. Esse foi o conflito que o Senhor Jesus discute com uma autoridade eclesiástica judeia daquela época, quando ele disse a esse Nicodemo: te é necessário nascer de novo. Ou seja, que todos nós temos que ter dois nascimentos. Um de papai e mamã, e outro naquele momento em que confessamos ao Senhor Jesus pela fé, entregamos nossa vida e um milagre acontece, algo novo acontece dentro de nós. Naquele momento nasce uma nova pessoa. Somos outra pessoa, porque nascemos de Cristo e passamos a ter um novo coração, uma nova mente, um novo entendimento, um novo espírito, e passamos a ser templos de Deus, porque Deus vem a morar dentro de nós, na pessoa do Senhor Jesus. Ali nós adquirimos uma nova sabedoria. Ali nós passamos a ter a sabedoria de Cristo dentro de nós. Quando nós, no dia a dia, nos movemos, perguntemos-nos com que sabedoria estamos agindo, que sabedoria que está regendo nossas vidas, se é com a sabedoria adâmica ou se estamos agindo na sabedoria de Deus. Nós precisamos viver não mais na sabedoria do homem, nós precisamos viver na sabedoria de Deus, porque ela que glorificará a Deus, reconhecerá a Deus e andará na luz de Deus. Então vamos a ler, são poucos textos, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao 25. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Portanto, a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Obrigado. Obrigado. Para que podamos nos situar nestes textos que acabamos de ler, estes textos falam da sabedoria de Deus. O homem era
um transgressor, é um pecador destituído da glória de Deus. Todos nós pecamos em Adão. Adão se tornou pecador e todos são filhos de um pecador e todos levamos, portanto, a natureza pecaminosa de nossos pais. Não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas sim pecamos porque somos pecadores. E não porque fazemos aquilo, nos tornamos pecadores. Fazemos aquilo porque somos pecadores. Eu não minto para ser mentiroso, é porque sou mentiroso que eu minto. Eu não adultero para ser um adúltero. É que tenho uma natureza adúltera que me leva a adulterar. Todos temos uma natureza pecaminosa. Deus em Cristo Jesus nos livrou desse poder de pecado e em Cristo Jesus Deus nos deu uma vida nova. Não estamos destituídos da glória de Deus, não estamos debaixo de condenação. Toda a raça estava contaminada. Ninguém poderia salvar ninguém. Não havia salvação no próprio homem. Mas Deus que é amor, Deus que nos ama, Ele projeta nosso resgate. A salvação teria que vir de Deus. O projeto teria que vir de Deus. É a Deus que veio nos salvar. Não poderíamos nos salvarmos por nós mesmos. Nada que nós fizéssemos seria suficiente, nos justificaria, nos levaria ao perdão. Não havia outra maneira. Então o próprio Deus vem, o próprio Deus traça o plano para a nossa salvação. Por isso que na palavra do Senhor nos fala do templo, no tabernáculo que Deus mandou a Moisés construir. Nesse tabernáculo estava o lugar santo, o santíssimo, lugar santíssimo, o santo do santo, e antes estava o lugar santo e logo estava na entrada o átrio, 3 compartimentos, átrio, lugar santo e lugar santíssimo, onde repousava a sua presença. Ali Deus estava sendo representado simbolicamente através da arca. E do lugar santo ao santíssimo, cortinas grossas de linho fino retorcido, eram como um muro, como uma parede que separava o lugar santo ao lugar santíssimo. E ninguém podia entrar ao lugar santíssimo, porque era a morada de Deus. Quem entrasse seria fulminado pela santidade de Deus naquele momento. E somente entrava uma vez por ano o sumo sacerdote, simbolizando a Cristo, que só ele tem acesso ao lugar santíssimo, como filho de Deus e como Deus. E essas cortinas separavam que era a santidade de Deus, que barrava o pecado da natureza do homem. Era o que impedia que o homem entrasse. E quando o Senhor Jesus foi traspassado com uma lança, água e sangue fluíram dele na cruz. Naquele instante que isso aconteceu, as cortinas do templo se rasgaram de cima para baixo. Que quer dizer? Que quem abriu o caminho para que nós entremos ao Pai, tenhamos acesso a Deus, foi o próprio Deus. Ele abriu o caminho de cima para baixo. Porque se fosse aberto de baixo para cima, diria, o homem construiu, o homem alcançou, a suficiência do homem o levou a ter acesso a Deus. Ele abriu o caminho por si mesmo. Se as cortinas se abrissem de baixo para cima, seria obra de homem. Mas homem nenhum poderia salvar-se por si mesmo. Por isso que Deus, que nos ama, enviou salvação para nós. Ele idealizou um projeto para nosso resgate e ele enviou seu Filho, se fez carne, habitou entre nós. E para que ele o enviou? Lo enviou para morrer na cruz pelas nossos pecados, nossas transgressões.
que estamos dizendo com isto? Que Deus determinou em sua santidade que o homem que pecar, este morrerá. O juízo de Deus contra o pecado, a sentença de Deus contra o pecado é a morte, porque o pecado agride a santidade de Deus. O pecado agride a santidade de Deus. E Deus, que é justo, condena ao transgressor com a morte. Todos pecaram, todos transgrediram. Quem salvará a quem? Ainda que minha mãe queira morrer por mim, ela não poderia fazê-lo, porque ela também tem dívida. Ainda que meu pai quisesse fazer, ainda que meu irmão, todos estamos devendo a Deus. Não havia salvação, não há salvação através dos homens. Deus enviou seu Filho, se fez carne, nasceu de uma virgem. Aos 30 anos, ele se dá a conhecer ao mundo e seu ministério durou algo de 3 anos e meio, na qual ele morre na cruz pelas nossas transgressões. Ele nos rescata. O que está dizendo ele na cruz? Ele está dizendo, Pai, a humanidade te devia, eu tomo o lugar da humanidade. Martim transgrediu, merecia morrer, eu estou morrendo por ele. Pedro transgrediu, merecia morrer, eu estou morrendo por ele. Elvira é uma pecadora, eu estou pagando a transgressão de Elvira, de Mário, de Carlos, de Pedro, de João, espanhol, português, de Neila, de Diego. Ele na cruz, ele nos redimiu, ele pagou nossa conta, ele tomou nosso lugar e morreu por nós. Agora, por que este evangelho chocava e chocou aos judeus? Chocou ao letrado, ao escriba, que leía e conhecia as Escrituras. Chocou porque o judeu, ele esperava que Deus enviara o Messias. Messias quer dizer o prometido, o ungido na língua hebreia. Como naquele momento imperava a cultura grega, eles esperavam o Cristo, que em grego quer dizer o Messias, o ungido, o prometido, igual que Messias e Cristo é a mesma coisa. Eles esperavam que Deus enviaria as promessas que havia para Israel, que um dia eles se tornariam cabeças de nações, que eles viveriam 1000 anos dourados, uma época de ouro, onde eles reinariam sobre todos os homens, onde desfrutariam de paz, seriam cabeça e não cola e não cauda. E quando vem o Senhor Jesus, ele não vem com o perfil do homem, do Messias que eles esperavam. Esperava que viesse um general e aplastasse aos romanos, sometesse aos romanos, subjugasse esse império que naquele momento dominava sobre o mundo daquela época e dominava a nação de Israel. E Israel tinha que pagar imposto para Roma. Portanto, eles desdenham, desprezam, não querem esse Messias, não querem esse Cristo, porque não é o que eles têm em mente. Eles esperavam que chegasse alguém e com tamanho poder, que ele fizesse sinais. Assim como Moisés abriu o mar vermelho, jogou as pragas no Egito. Assim como Elias, que orou no monte junto com os profetas de Baal, e caísse do céu fogo, e caiu fogo e consumiu a oferta, consumiu o sacrifício. Eles queriam que esse Messias viesse com tamanho poder, que fizesse coisas miraculosas, para crer que ele era o Messias, o Cristo. Mas Deus manda um homem manso e humilde. Lo manda como um cordeiro que iria ao matadouro. Alguém que diz, se alguém te bate de um lado, você dá a outra face.
Alguém que diz, não, não é olho por olho, nem dente por dente. Ama teu próximo, ama teu inimigo. Jesus chocou ao escriba. Jesus choca ao judeu. Por quê? Porque ele sim veio a reinar. Mas ele veio primeiramente a reinar dentro do homem. Ele veio a mudar o homem de dentro para fora. Ele veio a libertar o homem de si mesmo. O milênio vai ter seu momento. Eu quero crer que estamos perto do arrebatamento da igreja, dos 7 anos do anticristo, e logo voltaremos com Cristo e estabeleceremos o milênio, e Israel vivirá a época de ouro. O que o homem tinha em mente não era assim o projeto de Cristo. Eles se entorpeceram, eles não podem entender a sabedoria de Deus. Que Deus veio para reinar e mudar, libertar o homem de si mesmo e saldar sua conta e torná-lo filho de Deus. E dar a ele uma vida eterna. Na morte e ressurreição, ele nos deu a vida eterna. E que diríamos do grego? Não? Do grego. Vamos saber um pouco do grego. Os gregos eram idólatras. Segunda Coríntios 4:4. Sim. O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora sobre Atos. Atos 17:23. Pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetivos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. Obrigado. O apóstolo Pablo, ele viaja a Atenas com o intuito de evangelizar, capital dos gregos, berço da cultura. Ali vai o apóstolo Pablo para evangelizar aos gregos. E ele, passeando pela cidade, se encontra com um panteão, um lugar dedicado aos deuses. Aos deuses. A ciência de hoje, os sábios de hoje, não estou generalizando, volto a dizer, os sábios morales, os sábios que procuram, se ensoberbecem no seu conhecimento e eliminam Deus, dizendo que Deus não existe, ensinando sobre a evolução e não de um Deus criador. Nós somos criacionistas, porque creemos que Deus criou. Essa é a nossa teoria, a nossa fé, e não da evolução, e não de Big Bang, das coisas dentro de um caos vieram a acontecer. Caos não produz ordem, caos produz mais caos. Creemos um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que trouxe ordem a esse universo. E damos glória a esse Deus. E lo reconhecemos. Mas os sábios, na época de Cristo, os gregos, os grandes filósofos, eles eram politeístas, eles creíam em deuses. Eles não como os judeus creem um só Deus, não como nós evangélicos creemos em um só Deus, 3 pessoas, ao mesmo tempo o único Deus. Eles eram politeístas, creíam em muitos deuses. Eles tinham suas fábulas dos deuses. E Paulo encontrou no panteão um altar a um Deus desconhecido. Ou seja, os gregos naquele tempo
apesar que ostentavam a cultura, a filosofia, o intelecto, o conhecimento, o verso da cultura daquele mundo, daquele então, não obstante, esses gregos criam em Deus. E criam de forma exagerada, criam em muitos deuses, e encontrou um altar que dizia, al Deus desconhecido rendemos culto. Se porventura há um Deus que nós viemos a desconhecê-lo, para que não se ofenda esse Deus, queremos brindar-lhe culto a esse Deus. E Paulo aproveitou a deixa, foi a Areópago, a um teatro onde os filósofos se reuniam para ouvir novas filosofias, para ouvir novas tendências, para que algum orador trouxesse uma nova escola, um novo seguimento. Paulo aproveita e vai àquele lugar a falar del Deus desconhecido, falando que esse é o Deus que criou todas as coisas, que só existe Ele. E muitos foram, porque era a comissão de ouvir teorias, conhecimento, adquirir novas filosofias. Isso traz status. E o conhecimento, diz a Bíblia, que traz soberbia. Traz um inchaço no homem. Não o ajuda a ter uma posição diante de Deus. O entorpece. Embora a filosofia dos homens, de tanto em tanto, muda. Me lembro, como já tenho mais de 70 anos, já conheço alguns segmentos. Alguns anos em Buenos Aires, ouvi que a psicologia podia dizer, nós temos que deixar que as crianças, liberá-las, não podemos sufocá-las, deixá-las que elas se expandam, se soltem, não vamos oprimi-las, sufocá-las, deixemos que elas fiquem à vontade. Aí as crianças começaram a pegar metralhadoras, armas, fuziles, e a matar um monte de pessoas, e começaram a se tornar soberba. Aí a psicologia muda e diz, nós temos que dar limite às nossas crianças. No tempo dos gregos, Deus existia, os deuses existiam, seres superiores existiam. E de repente surgem pensamentos oscuros, modismos, onde o intelectual é ser ateu, onde o inteligente é ateu, onde você questiona todo. Aí logo passa o tempo e vem outro modismo. As religiões são boas. E nós temos que ter uma religião, porque faz parte do modismo. Eu tenho que seguir esse modismo. Eu não posso viver fora de um contexto, de uma moda. E de repente todo mundo se veste de um pensamento religioso e busca e abraça uma religião, porque temos que ter uma religião, porque ser religioso é sinônimo de ser pessoa boa. Há uma frase que não la uso devido ao exagero, sinônimo de gente boa. Então você vai e adquire uma religião, porque você tem que ter uma religião. E de novo, vêm outros ventos. E vamos dizer que a religião é ultrapassada. E vamos abraçar o evolucionismo. Deus não existe. Essa é a filosofia de hoje. Ela está perdida em si mesma. A filosofia moral, ela ignora Deus. Ela é soberbia. Ela se perde. E Deus, quando envia seu filho e idealiza seu projeto, ele choca os judeus porque não era o que eles esperavam. Não era a maneira do religioso
no era la manera de Israel. A apresentação da salvação de Deus enviando seu filho, o projeto de Deus enviando seu filho a morrer na cruz, os judeus não abraçam, não entendem e rejeitam essa mensagem de Deus, que é a cruz do Senhor Jesus, morrendo por nós, ressuscitando e trazendo salvação e vida eterna. E os gregos, eles dizem assim, o judeu no aspecto religioso, o judeu no aspecto religioso, não podia entender como um filho de Deus morresse na cruz. Porque para o judeu, quem morresse na cruz era maldito pela lei. A Bíblia diz, maldito aquele que morrer no madeiro, na madeira da cruz. Era o pior criminoso. Era o pior castigo. A um marginal le davam a morrer na cruz. Era um homem maldito. Ele teria que morrer na cruz, porque ele tinha que morrer por nossas maldições. Se você se crê que é maldito, se você se crê que é maldito por causa do seu pai, sua mãe, ou por algo que você um dia fez, em sua ignorância, em sua torpeza, ou alguém jogou em ti maldição, teus pecados acarretaram maldição, tua sorte. Jesus morreu pelas nossas maldições. E quando eu venho a Cristo, eu sou liberto de toda maldição. Ele teria que morrer na cruz por causa das nossas maldições. Mas o judeu não podia entender a ciência de Deus. E o grego, os filósofos gregos, eles pensavam o seguinte: que pensavam os gregos de Deus? Que ideia tinham os gregos de Deus? Os gregos têm uma ideia de Deus, como muitos ainda estamos na ignorância. E Deus, para nós, é um pensamento errôneo, equivocado, oscuro. Que é Deus para nós? Que ideia você tem de Deus? Os gregos pensavam, não podiam ver em Cristo que ele fosse filho de Deus e que ele fosse Deus. Não podiam ver em Jesus a expressão do amor de Deus, porque para o grego, Deus era alguém que tinha uma apatia, essa palavra em grego, não? Que quer dizer, Deus é um Deus apático. Deus é um Deus apático. Porque Deus é um Deus que os deuses não têm sentimento. Os deuses não têm emoções. Porque se o Deus tivesse sentimento, emoção, ele teria então um ponto fraco. E esse ponto fraco será mais forte que ele. E como ele é Deus, ele não pode ter pontos fracos. Ele não pode ter pontos débiles. Ele não pode se dar o luxo a ter sentimento. Deus é um Deus indiferente. Ele não pode sentir lástima, dor. Não pode sentir uma queda de amor por alguém, porque isso o iria a enfraquecer. Deus, para ele, os deuses eram deuses indiferentes e não se ocupariam das necessidades dos homens. Esse é o pensamento que tinham os gregos. Por isso que não podiam entender que amor é esse, desse Deus que morre na cruz. O apóstolo, o evangelista, o apóstolo João, ele usa a frase, Deus é amor. Nosso Deus é um Deus de amor. Ele não conhecia um Deus de amor. Um Deus de amor, um Deus perfeito que fez este mundo,
Aqui temos uma orquídea. Vemos a beleza dessa orquídea. Deus nos la fez para que nós nos deleitemos em sua criação, em sua beleza. Deus é um artista. Deus é um Deus de detalhes. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Deus nos fez para a sua glória. Deus é amor, é perfeito, é belo, é santo, é longâmine, é paciente, é perdoador, é justo. E Ele nos criou para que nós nos deleitemos em conhecê-lo. E Ele enviou seu Filho a nascer de uma virgem, se fez carne, para entender-nos, para ter uma empatia para conosco, para sentir nossa fragilidade, para compreender nossas tentações, porque Ele foi tentado. O grego não podia conhecer, não podia se imaginar um Deus assim. Eles tinham a sua filosofia, a sua maneira de pensar. Vamos a ler de novo esse texto, por favor. 1 Coríntios 1, verso 18. Vamos a ler até o 22 por enquanto. Obrigado. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos homens, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Todo cristão, todo evangelho verdadeiro, ele terá como centro a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz grita e manifesta aos homens o amor de Deus e revela o projeto de Deus. Mostra o caminho. A cruz, antes havia uma inimizade entre nós e Deus, era nosso pecado. Deus, em seu Filho Jesus na cruz, paga nossas transgressões, para que não mais sejamos inimigos de Deus e tenhamos acesso ao Pai. A cruz é a revelação perfeita do amor de Deus, do acerto que Deus tem para com nossas vidas em Cristo, perdoando-nos nossas transgressões e levando-nos a uma vida nova, a uma herança eterna. Pela fé, eu vejo o amor de Deus, o perdão de Deus que me é dado em Cristo. Pela fé, vejo a graça de Deus cobrindo meus pecados. E pela fé, abraço este evangelho, abraço ao Senhor Jesus e lhe confesso. E é pela fé. Não há heroísmo do homem. Não há como comprar com nenhuma boa obra. É claro, como diz a palavra, o salário do pecado é a morte. A única maneira de ser salvo é com a morte. Que alguém morresse por mim, e isto que o fez. Sangue inocente, cordeiro imolado, o Senhor Jesus morreu por todas as minhas transgressões. Não há outro evangelho que revela o amor de Deus, senão a mensagem da cruz. E que pela fé recebo essa mensagem. Pela fé creio no amor de Deus e o perdão que me é dado em Cristo Jesus. Pela fé eu confesso o seu nome, renuncio a minha vida de pecado, a minha vida adâmica, para viver uma vida em Cristo, para ser filhos de Deus e não somente uma criatura que Deus criou, ser um ser criado, criatura que alguém Deus criou. Agora eu sou filho de Deus, porque em Cristo Jesus eu me torno filho de Deus.
Então, esse evangelho, ele choca o intelecto dos sábios. Ele chocava a filosofia dos gregos, porque não dava margem para discutir. Que é filosofia? É discussão, é debate, argumentar, discutir. As coisas de Deus não se discutem, as coisas de Deus se creem e se recebem pela fé. E quando eu recebo, começo a entender o que a sabedoria adâmica não me permite, porque leram os irmãos, o príncipe, o Deus deste século, o Deus deste mundo, é Satanás, é o diabo. Satanás entorpeceu a mente dos homens para que não creiam, cegou o entendimento, tornou soberbios, engreídos, presunçosos, frios, calculistas, insensíveis. E muito quando chega a hora de morrer, porque ela chega, ali é o fim deles e o desespero. Porque não creram na vida eterna, não creram que havia algo a mais depois desta vida, não creram em um Deus que ressuscita mortos, não creram em um Deus que em Jesus que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, se sentou no trono à direita do Pai e reina, e no seu nome há salvação, perdão, vida eterna, restauração, transformação, redenção. Portanto, essa mensagem, ainda hoje, choca. Por quê? Porque é loucura, disse. É loucura para a mente humana. Essa mente que está totalmente dopada, catequizada, essa mente que está doutrinada a não ver as coisas de Deus, que está presa, cauterizada. Obrigado, minha esposa. Só o milagre de Deus pode quebrar essa mente cauterizada. Os corações estão totalmente tomados, empedrados, são de pedra. Glória a Deus que um dia o Evangelho nos foi revelado. Cristo nos foi revelado pela palavra e pelo Espírito Santo. Nós o louvamos, o reconhecemos e o abraçamos, e Ele vive dentro de nós. Os gregos não podiam entender como um Deus viesse morrer. Ele não só morreu como filho do homem, ele ressuscitou. Na sua morte, foi a estratégia de Deus. Jesus descer ao inferno e vencer a morte e someter o inferno debaixo de seus pés. Para que na sua ressurreição, todos nós também um dia venhamos a ressuscitar e vivamos uma vida eternamente. Eu quero terminar dizendo que o Evangelho, segundo Paulo diz, é simples. O Evangelho é simples. O CTC de Deus, simples. Seu projeto de salvação é simples. Para que o bebê, o menino, o adolescente, aquele que tem uma limitação cultural de estudos, o velho, todos possam entender esse Evangelho glorioso. Chegue a todos. Esse Evangelho não deve ser encadernado em uma filosofia, em um elevado intelecto. O Evangelho não veio para o deleite intelectual, porque muitos até somos viciados no intelecto, somos viciados no conhecimento. E esse é um princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal.
O Evangelho tem que ter sua simplicidade. Tem que ser pregado na humildade, um espírito quebrantado, em fé, com um coração ardente. Deus permita que este Evangelho chegue a muitos lugares. E ao recebê-lo, você entra num mundo verdadeiro de revelação, de ciência e conhecimento. Você enxergará as coisas como nunca las enxergou. E entenderá coisas que nunca entendeu. E viverá por valores que nunca viveu. E quando seu entendimento se abra, você poderá olhar para trás e dizer: quão ignorante eu fui. O conhecimento teológico judeu não lhe permitiu enxergar que aquele Jesus de Nazaré era Deus encarnado. A não ser por revelação a Pedro: eu sei quem tu és, o Cristo, o enviado de Deus. E disse o Senhor Jesus: Pedro, isto não é algo de tua cabeça, isto te foi revelado por meu Pai através do Espírito Santo. Que Deus traga à sua vida essa revelação de seu Filho Jesus. Quero que nessa noite nós possamos orar, que você possa entregar seu coração a Deus, que você diga: eu tenho necessidade de descobrir isso que o pastor está dizendo. Eu quero entrar em uma nova realidade, a um novo mundo, uma nova vida. Eu quero que minha mente se abra, porque esta minha sabedoria não me ha levado a lugar nenhum. A sabedoria deste mundo, diz a palavra, é louca. A sabedoria deste mundo é insensata. Por que ela é insensata? Porque ela cegava em sua sabedoria. Ela cegava em seu conhecimento. Para mim, segundo a Bíblia, 6.000 anos de história. Mas se a ciência nega que são 6.000 e diga que são milhões, pior ainda, mais culpa tem. Tantos miles e miles de anos, então passaram. E a ciência não trouxe paz. E a ciência não trouxe justiça. Não trouxe prosperidade. Não trouxe igualdade de economia, de situações. Não conseguiram ocupar-se do pobre, do necessitado. Há problemas nos hospitais, há problemas de comida na África, há carências em toda parte do mundo. E todo político, cada ano promete invertir na saúde, invertir na educação, e todo ano a mesma coisa. E que será o anticristo? O ápice em que o homem lançará a mão de um governo mundial. Porque dirão: acho que a solução para que tenhamos justiça, não tenhamos mais fome, por causa da globalização, vamos ter um governo mundial. E surgirá um governo mundial. O ápice da sabedoria dos homens, que enganará 3 anos e meio de paz, de uma suposta paz. Assim como um dia veio o plano cruzado, temporariamente havia prosperidade, mas tudo era superficial. Logo veio escassez e necessidade. Porque não existe salvação do homem pelo homem. Não existe paz do homem pelo homem. Não existe justiça no homem pelo homem. Não existe verdade na sabedoria dos homens. Só no Evangelho do Senhor Jesus é revelada a verdadeira sabedoria. Você quer conduzir seu lar, sua vida, com uma sabedoria suficiente? Venha a Cristo. Entregue sua vida. Conheça Jesus. E pela fé abrace perdão e salvação. Amém. O tempo se nos foi. Vamos orar por esta palavra. Convido a me acompanhar, se assim quiere usar de minhas palavras, para que esse momento lhe seja proveitoso em fazer esta oração. Eu quero só ajudar-lhe a elaborar uma oração. Não são palavras que convencerão a Deus, mas Ele verá um coração
que lo necessita, que disse Deus, eu quero tua vida dentro de mim. Eu quero teus caminhos, eu quero teu perdão, eu quero tua sabedoria, porque a minha não me levou a lugar nenhum. Feche seu olho e ore comigo. Pai, meu Deus, Criador de todo o que existe. Hoje, quero crer que existe um único Deus e que existem três pessoas, o Filho, o Espírito Santo e o Pai, e que são, ao mesmo tempo, único Deus. Assim, tu palavra nos ensina. Uma maior compreensão disto está além de nós. A fé nos permite crer que tu és um. E quando teu filho veio, ele estava sendo a expressão exata de ti. E quando teu filho voltou à tua direita, enviou ao Espírito Santo para representar ao Senhor Jesus e habitar em nós. A todos aqueles que o recebem, nesta noite, Senhor Jesus, tu viestes, por causa de meu pecado, pagastes ao Pai minhas transgressões, sofreste por causa minha todas as consequências, fuiste maldito por causa da maldição que estava sobre mim, o bem-estar sobre minha casa, sobre minha família. Pai, te necessito. Não quero viver na minha sabedoria. Não quero viver na sabedoria dos homens. Eu quero viver na sabedoria de teu Evangelho, na sabedoria que revelaste na cruz. Para os gregos foi loucura. Para os judeus foi escândalo. Mas para mim, esta é a tua maneira perfeita de salvar-nos e redimir-nos. É a maneira certa, é a maneira gloriosa que te revelas aos homens. Nos amas, eres um Deus que tienes sentimentos, emoções, porque nos criaste a tua imagem. É um Deus de empatias, é um Deus maravilhoso. Entra na minha vida, entra no meu lar, dá-me teu Espírito, dá-me teu perdão, dá-me teu amor, dá-me ter uma nova vida. Muda todo em mim, ó Deus. Salva-me e salvo serei. Obrigado pela tua palavra, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque não só morrestes, mas ao terceiro dia ressuscitaste. E estás sentado à direita do Pai. Hoje eres meu Senhor e meu Salvador. Graças, Senhor, porque me perdoas, porque me amas, porque te importas com minha vida. Guia meus passos a uma nova mente, a um novo coração, a um novo caminhar. Para a glória de teu nome. Amém. Amém, amados. Bom, estaremos orando. Nos chegam pedidos, né? Desde Alaska. Siguen chegando outros pedidos de Amazonas, NASA, irmã Daneila, su esposo Luis. Cáncer de estômago e sofrendo sequelas de Covid-19, transtornos de sono, ansiedades e pânico, tiroides, hiper e hipo, síndrome de fragilidade, síndrome miofascial, gastrite, refluxo, incontinência urinária, hiperplasia de próstata, neopatia crônica, baixa visão, doença de labirinto
hiperatividade de déficit de atenção, câncer de pele, síndrome metabólica, infertilidade. Deus torne fértil aqueles que levam suas mãos ao Senhor. Deus é aquele que fez a mulher para ter um companheiro. Diz, cresceu-se e multiplicai-vos. Ele restaure as carências de fertilidade no homem e na mulher. Asma, efisema, bronquite crônica, demência de Alzheimer, Covid e sequelas, insuficiência venosa, capsulite adesiva, constipação, síndrome de intestino irritável, lúpus, transtorno bipolar, transtorno de sono, pedras nos rins. Creo que aqui está tumores, câncer benigno, cânceres malignos. Há tantas doenças hoje que até a ciência não consegue lidar, entendê-la, não tem uma resposta. Doenças novas que surgem. Este próprio Covid ainda não se encontrou uma saída a este mal. Que Deus tenha misericórdia e dê lucidez a los pesquisadores, a los médicos, a los cientistas, para que cuanto antes venha este socorro a toda a humanidade. No obstante, temos um Deus que podemos correr e fazer a diferença. Ele é o Deus do pobre, do necessitado, o Deus que todo pode. E o caminho é simples. A fé em Deus, a fé em seu nome, em sua misericórdia. A fé é um Deus que se lembra que somos carne, que sabe que somos frágeis, que somos carentes, daquele que nos perdoa, que usa de misericórdia. Um Deus que nos ama, que se doe da aflição do homem, que tem misericórdia, que se compadece do necessitado. Tenha essa confiança. Os olhos do Senhor estão sobre ti nesta noite. O Senhor visite teu lar. Invocarei o nome daquele que foi ressurrecto. O Pai disse ao respeito de seu Filho, e diz o Senhor Jesus a seus discípulos: eu os envio a pregar o Evangelho às nações. Eu os envio a fazer discípulos. Toda a autoridade me foi dada, disse o Senhor Jesus. Eu dou a vocês a usarem meu nome, para que no meu nome façam maravilhas, prodígios, expirem demônios, sarem leprosos, ressuscitem mortos, curem os enfermos. Esse nome está vivo, porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo, esse nome tem poder. Eu invocarei esse nome na sua casa. Se você tem um problema de coluna, fique sentado no chão, bote uma mantinha. Eu vou orar por sua coluna. Talvez Deus lo toque com fogo, lo alongue no chão, mande fazer movimentos que você não tem controle dele. Deus estará aí como um fisioterapeuta trabalhando em sua coluna, operando em seus órgãos, restaurando o caos, sequelas que o Covid causou. Pulmões, deixou sua marca, que Deus borre essas marcas. Oramos um dia por uma senhora que tinha hepatite B e C, as piores, 2 tinha. E um dia ela disse, não tomarei mais remédios caríssimos, porque as sequelas, a depressão, o desgaste, e os olhos começaram a virar que nem peixe morto. Oramos, Deus curou. E fez os exames em Espanha, em outros lugares. Não ficou sequelas nenhuma, que um dia existiu em seu organismo essas doenças. Deus todo pode. Nestes dias Ele quer manifestar sua glória e seu poder. Tão só creiam somente.
créale a Deus, créale ao Evangelho, créale à mensagem da cruz, créale ao projeto de Deus que veio enviar seu Filho para teu resgate, para te salvar, para te visitar. Pai, no nome do Senhor Jesus, invoco-te em cada lar, em cada vida que está ligada a esta live, que ha levado a mão a ti, Deus eterno, invisível, e uma mão tocando sua enfermidade, onde está sua dor, sua limitação, seu útero, sua madre, seu rim, sua cabeça, sua coluna, suas pernas inquietas. Quantas enfermidades acometem ao homem frágil. Pai, usa de misericórdia, por quanto invoco o nome do Senhor Jesus. E no nome do Senhor Jesus, profiro palavras que viajam como ondas e chegam instantaneamente nos lares. No nome do Senhor Jesus, ministro uma unção de cura, ministro uma unção de poder, de sanidade, de operação de milagre. No nome do Senhor Jesus, toda doença estranha cesse. Milagros operem. No nome do Senhor Jesus, sejam limpos de infecções, limpos de toda enfermidade e morte, limpos suas mentes. Toda doença desapareça, todo câncer seque-se. No nome do Senhor Jesus, sejam curados, sejam tocados, sejam visitados, sejam sanados, sejam férteis. Sejam férteis. Para a glória e honra de teu nome, glorifica, Senhor Jesus, por quanto vivo estás. E há poder em teu nome, Senhor. Glorifica teu nome, sarando, abrindo madres, sarando olhos, visões, dentes, mandíbulas, insônias, opressões. No nome do Senhor Jesus, sejam livres. No nome do Senhor Jesus, sejam livres, livres, para a glória e honra de teu nome, Senhor. Graças, porque tu lo fazes. Graças. Amém. Amado, mándenos, fale al pastor, a seu amigo que lhe deu a live, conte-nos seu testemunho. Esto glorificará o nome dele e motivará a muitos a creer en este evangelho, nesta mensagem da cruz, porque Deus revelou a sua sabedoria através da mensagem da cruz. É um prazer ter estado com vocês nesses momentos. Nós estamos orando pela sua vida. Mande-nos mensagem, estaremos orando todos os dias a seu favor. Deus vos abençoe.